Neste vídeo, falaremos sobre um verdadeiro manual de transformação pessoal que tem quase 2000 anos, o capítulo 3 da Carta aos Colossenses. A ideia aqui é uma mudança de vida radical, sabe? E tudo isso usando uma metáfora que é surpreendentemente simples, mas muito poderosa. A grande questão que esse texto tenta responder é uma que todo mundo já se fez em algum momento. Ok, como é que uma nova crença, uma nova identidade, realmente muda o nosso jeito de viver no dia a dia? Como é que a teoria vira prática? E a resposta, segundo a fonte, é genial de tão simples. É visual. O autor usa a metáfora de trocar de roupa. Pensa bem, a lógica é perfeita. Para vestir uma roupa nova, você primeiro precisa tirar a velha. E essa analogia é a chave para a gente entender todo o resto do capítulo. Mas antes de qualquer mudança prática, o texto constrói a base, o alicerce. A ideia central é que os seguidores dessa fé já têm um novo status. Eles foram, por assim dizer, ressuscitados com Cristo. Ou seja, a vida deles está identificada com a dele. E olha que interessante, isso não é uma meta para alcançar no futuro. É uma realidade que já existe agora e que serve de ponto de partida para tudo. Então, o que significa viver essa nova realidade na prática? Significa buscar as coisas do alto. É importante entender que isso não está falando de um lugar, tipo o céu, mas sim de um novo sistema de valores. É uma mudança de foco. Em vez de correr atrás de ambições terrenas, a mente se volta para qualidades como a bondade, a humildade e o amor. E essa nova vida tem uma característica bem curiosa. Ela é oculta. O que isso quer dizer? Basicamente duas coisas. Primeiro, que ela está segura, protegida. E segundo, que todo o seu potencial e glória ainda não são totalmente visíveis para o mundo. É como uma transformação que acontece por dentro e que um dia vai se revelar por completo. Ok, com essa base bem estabelecida, a gente entra na parte prática. O primeiro passo, seguindo a nossa metáfora, é tirar as roupas velhas. É sobre se livrar ativamente dos velhos hábitos, das velhas atitudes. O texto começa com uma lista de vícios mais internos, sabe? Aqueles que corroem a gente por dentro. E repare como a ganância é chamada de idolatria. A lógica aqui é a seguinte: quando o desejo por coisas se torna mais importante que tudo, o nosso próprio eu vira o centro do universo, um ídolo. Logo depois, a lista cresce e vai para os vícios sociais, aqueles que destroem os relacionamentos e a comunidade. Raiva, malícia, mentira. Todos são apresentados como parte desse guarda-roupa antigo que precisa ser abandonado, porque simplesmente estragam a vida em conjunto. E qual é o resultado de se livrar desse velho eu? O texto diz algo poderoso. Nessa nova humanidade, as barreiras que normalmente nos separam, sejam raciais, culturais ou sociais, perdem a força. A identidade que todos compartilham em Cristo se torna o que realmente une as pessoas. Agora vem a parte boa, a parte construtiva. Depois de tirar a roupa suja, é hora de vestir a roupa nova. É o processo de se enfeitar com virtudes que refletem aquela nova realidade que a gente falou no começo. E aqui está o novo guarda-roupa. A fonte lista essas qualidades não como um conjunto de regras que a gente tem que seguir na marra, mas como as características naturais de alguém que entendeu sua nova identidade. São as roupas que caem perfeitamente bem na nova pessoa. O ponto-chave aqui é como essas virtudes trabalham juntas. O texto mostra uma progressão. Primeiro a gente cultiva qualidades internas, depois aplica isso nos relacionamentos com paciência e perdão, e por fim, o amor entra como se fosse o cinto que amarra tudo, o elo da perfeição que dá unidade e sentido a todo o conjunto. E nesse novo estilo de vida, como se toma as decisões? O texto sugere que a paz de Cristo deve funcionar como um árbitro dentro da gente. Quando surge uma dúvida ou uma escolha difícil, o caminho que leva à paz tanto interior quanto nos relacionamentos é o caminho a ser seguido. Certo, mas como tudo isso funciona na prática, no dia a dia? O texto agora vai para a aplicação e mostra como essa transformação interna aparece nos relacionamentos mais comuns da nossa vida. A fonte apresenta o que muitos chamam de uma tabela de deveres, mas o ponto fundamental aqui é a mutualidade. Para aquela instrução dada a um grupo, esposas, filhos, escravos, existe uma responsabilidade correspondente para o outro lado. Para uma sociedade com hierarquias tão rígidas como a do Império Romano, essa ideia de responsabilidades mútuas era algo realmente transformador. E isso nos leva à regra de ouro que governa todas as ações. O texto define um princípio que vale para tudo.
Não importa o que se faça, seja em palavras ou em ações, a motivação final deve ser honrar a Jesus. Isso conecta cada pequena atitude do dia a dia com aquela base teológica do início. Então, para a gente concluir, vamos voltar à nossa metáfora principal, a imagem que amarra toda essa análise, a troca de guarda-roupa. Isso aqui ilustra o ponto principal de um jeito brilhante. O processo tem uma ordem que não dá para inverter. Não dá para simplesmente vestir as roupas novas das virtudes por cima das roupas velhas dos vícios. As roupas velhas precisam ser completamente removidas primeiro. É uma substituição total, não um remendo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem poderosa para refletir. Se as nossas ações, palavras e atitudes são as roupas que a gente mostra para o mundo, o que o nosso visual de hoje diz sobre quem a gente é por dentro? A escolha, segundo esse texto, é diária. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.